Olá, queridos alunos, meus caros estudantes, você que está aí agora me assistindo no desenrolado.com, é muito legal estar com você nesse momento e eu quero te convidar a desenrolar mais uma vez uma aula show de física. Bem, nesse tópico eu quero convencer você de quão fácil é a análise do trabalho do peso. Vamos lá! O peso é uma força constante que mantém o módulo, a direção e o sentido. A gente vai, para facilitar, estudar o trabalho do peso de três maneiras. Enquanto um objeto estiver descendo, enquanto um objeto estiver subindo e também enquanto um objeto estiver se deslocando numa ladeira, num plano inclinado. O primeiro caso já está aqui no quadro, ó. Eu quero que você observe comigo um objeto que estava a princípio em A e depois em B. Ué, professor, eu pensei que tinham aí dois corpos. Não, gente. Vamos lá. É o mesmo objeto que começou em A e logo mais vai chegar em B. Aqui está o chão e o chão será para nós o nível de referência, NR. É o lugar através do qual a gente vai medir as alturas. Muito bem. Imaginem esse objeto que foi solto de A. Para ilustrar, convocamos o nosso amigo macaquinho para participar dessa aula. Vamos lá. Se eu solto este macaquinho exatamente da posição A, atenção, se eu solto, ele começará a cair. Muito bem, é natural que isso aconteça. Quando você solta um objeto, ele cai. Quem faz isso é a força peso. Graças ao peso, o objeto vai cair. Aqui está a força peso que o ajudará na sua descida. Ela vai atuar no objeto ao longo de todo o seu deslocamento. A força peso. No deslocamento que aconteceu de A até B, eu quero perguntar para você, o que foi que nós fizemos aqui? Se saímos de A e viemos até B, veja, do chão até A altura era HA, e do chão até B a altura é HB. Portanto, este deslocamento correspondeu a uma altura Hzinho, que é HA menos HB. Ora, a força peso está na própria direção e sentido do deslocamento, então nós vamos cair naquele primeiro caso. O trabalho da força peso vai valer mais o próprio valor da força peso vezes a altura H, que correspondeu ao seu deslocamento. Viu como é fácil? Realmente o trabalho do peso não é de espantar ninguém. Agora a gente apenas vai estudar o objeto subindo. Ora, atenção para um detalhe importante. O nosso amigo macaquinho, que está de volta aqui na minha mão, se eu o colocar em A, naturalmente que ele não vai sozinho até B. Realmente não. À medida que a minha mão deseja trazê-lo de A até B, o peso dele, que é uma força vetorialmente para baixo, o atrapalha enquanto ele sobe. Vamos tentar visualizar isso aqui no quadro. Ó. Esse objeto tem uma massa M e aqui está o vetor peso, o peso do objeto. Enquanto o objeto sobe, deslocando-se do nível A ao nível B, a força peso P é para baixo. Gente, olha que fácil isso, ó. O objeto está subindo e o vetor peso é para baixo. Nesse caso, nós já havíamos até dito, o ângulo é 180 graus. A força se opõe, atrapalha o deslocamento. O que é que você acha? Que nesse caso o peso vai estar entregando energia ao sistema ou ele vai estar dificultando, retirando, sugando energia do sistema? Realmente é a segunda opção. É isso que nós temos. Enquanto nós vamos de A até B, em A estávamos a uma altura HA do chão e em B estaremos a uma altura HB do chão. Portanto, este deslocamento agora, que corresponderá a um valor Hzinho, tem que valer HB menos HA. É natural isso. HB menos o HA vai me dar o Hzinho. Bom, então agora o trabalho da força peso, pelo fato de o ângulo ser 180 graus e o cosseno é menos 1, será menos o peso P vezes H. Se você preferir,
como o peso é m vezes g, menos mgh. Caramba, professor Diego Leitão, eu achava que o trabalho era sempre positivo. Como assim? Lembre-se bem, pode ser positivo ou negativo. Positivo quando a gente está entregando energia, aumentando a energia do sistema. E negativo quando a gente está retirando. E agora eu vou mostrar para você mais um caso interessante numa ladeira. Vamos ver uma ladeira agora. Pois bem, esse caso da ladeira, ou da rampa, ou também como nós conhecemos, plano inclinado, também é um caso que pode certamente aparecer nas nossas provas. Observe a nossa figura. Este objeto está caindo ao longo da ladeira. Quando eu abandono o objeto deste topo, ele começará a escorregar ladeira abaixo. Veja, para ilustrar melhor, aqui está o objeto escorregando ladeira abaixo. Professor, o nosso objetivo é estudar o trabalho do peso. Pois vamos lá. Cadê a força-peso representada a esse objeto? Aqui está ela, ó. Este é o vetor peso nessa posição aqui. Aqui está o vetor peso novamente nessa nova posição. E mais uma vez, logo quando o objeto chega ao chão, aqui está de novo o vetor peso. Que interessante é você observar que o vetor peso não muda as suas características. Ele se mantém na vertical, apontando para baixo e sempre com o mesmo valor. Então, uma dica para você, basta eu analisar qual foi na vertical, que é a própria direção do vetor peso, qual foi o deslocamento. Muito bem, se eu sair daqui do topo e vim até a base, eu desloquei Hzinho descendo. Então nessa descida, volta ao caso PH. E se eu tivesse lançado o objeto de baixo para cima, ó, minha mão deu um tapinha no objeto lá na base e ele começou a escorregar a ladeira subindo. Bom, nesse caso, o peso seria para baixo, mas o deslocamento teria sido para cima e nós voltaríamos ao caso em que o trabalho seria menos PH. Viu como é fácil? Vamos comentar agora então sobre o aspecto da energia potencial gravitacional. Olha que tranquila é essa ideia. A modalidade é energia potencial gravitacional e ela tem tudo a ver com a força-peso. Aliás, sempre que uma modalidade potencial estiver presente, seremos associada a uma força conservativa. Veja bem, ó, a energia potencial gravitacional vai ser estudada nesse caso bem simples. Novamente, eu quero convidar o nosso amigo Macaquinho para participar da aula. Imagine comigo, ele estava no chão e eu quero trazê-lo a uma altura H. Esse é um processo espontâneo ou forçado? Tirar o macaquinho do chão e trazê-lo a uma certa altura H é um processo forçado. Quem força esse acontecimento sou eu, neste caso, seu professor Diego Leitão, que vos fala. Então, se eu quero trazer um objeto de massa m dessa posição até essa, ao abandoná-lo, ele terá ganho energia. Quem entregou energia para ele fui eu. Eu fiz com que daqui para cá ele acabasse acumulando energia consigo. Logo, atenção para o que vai acontecer. Nessa posição, o peso vai atuar nele e vai conseguir transferir uma modalidade de energia para trazê-lo de volta ao chão, que vale mgh. Portanto, nós definimos a energia potencial gravitacional como sendo mgh. É exatamente a quantidade de energia que o objeto terá quando eu soltá-lo na posição onde ele ficou. Professor, e por que a gente batiza assim, com a palavra potencial? Porque na hora que eu trago o meu macaquinho do chão para essa posição, caso eu o abandone, ele entrará em movimento. Portanto, ele tem o potencial de entrar em movimento. Por isso a gente batiza assim, energia potencial. Professor,
Poderia a energia potencial gravitacional assumir o sinal negativo? Essa é uma ótima pergunta. Eu li no seu pensamento que você a fez aí. Veja bem, é possível sim, desde que o meu objeto esteja abaixo do local que eu estabeleci como nível de referência. Se a altura h for acima do nível de referência, é mais mgh. Mas se for abaixo do nível de referência, num buraco, numa depressão, num vale, aí é menos mgh. Eu agradeço muito a sua atenção e foi um prazer estar com você. Até a próxima aula e um beijão do professor. Tchau, tchau.